Convidar. Pesquisar. Mente. Oi, Thalita. Tudo bem? Oi, Cici. Que saudade, Rebeca. Vamos lá para mais uma live. Essa daqui vai ser bem interessante, um assunto super importante. Olá. Ó, o Thiago entrou já. Aqui. Perfeito. Thiago, eu te enviei o convite. Ó, acho que deu certo. Não sei se eu mando de novo. Veja se você recebeu o convite, Thiago, para você entrar. Se não, eu mando outra vez. Estou me adaptando a isso. Essa daqui é a primeira live com o convidado. Então, sintam-se todos honrados em participar. Oi, Ribamar, tudo bem? Ariane. Tudo bom? Ó, vou mandar de novo. Então, aqui. Aqui. Enviar solicitação. Acabei de enviar. Aí. Ah, Tudo deu bom? certo. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Aline? Tudo bem. Alô, tudo Estamos aí, ao vivo aí. né? Vamos esperar uns 5 minutinhos para ver se entra de pessoas e aí a gente começa, tá bom? Tá bom, Então tá bom, vamos começar umas 7h35. tá bom. 7h35 a gente começa, já tá. Conexão acho que tá boa aí, né? Tudo em ordem. Oi, Carol, tudo bem? Então estamos aí para mais uma live, né? Aqui, mais uma live com a nossa cliente também, né? A gente já fez aqui na Meet Focus, aqui fomos convidados para participar aí. É sempre um prazer aí estar prestigiando nossos clientes. Sim. E é sempre um prazer trabalhar, né, com pessoas tão capacitadas. Compartilhar informações, né, Aline? Isso é muito importante. Fundamental. Fundamental. Aí. Para mais um pouquinho. Então, Mais um minutinho. tirando o calor de hoje, né, que tá uma coisa impressionante, né? Não chove de jeito nenhum, né? Hoje eu acho que deve ter sido o dia mais quente do ano aqui. Eu tava voltando de Campinas aí, no carro pelo menos estava aparecendo 40 graus. Eu falei, agora não é mais Rio de Janeiro 40 graus, é Campinas 40 graus, né? Esses dias eu vi que Cuiabá, acho que chegou perto dos 50, uma coisa absurda. É, Oi, Giovana, tudo bem? Muito bem, mas vamos lá, né? vamos Hoje lá. eu passei o dia inteiro no Concurso Brasileiro de Fono e eles adaptaram tudo online, né? Ficou assim, maravilhoso, super bem organizado. A única coisa que dá a gente sente é do ar-condicionado na aula. É isso mesmo. Nesses tempos é importantíssimo. Então, fundamental. Bom, muito bem. São 7h35, então eu vou começar. Bom, tudo bem também. Então vamos lá. Bom, a live de hoje é uma live super importante. Uma live, assim, é uma honra, né, ter o Thiago aqui falando sobre um tema que é fundamental para todos os profissionais de saúde, que é a notificação, tanto do ponto de vista de pessoa física, CPF, né, quanto do ponto de vista de pessoa jurídica, ou CNPJ, ou empresa, ou PJ, que são... Bem, eu já vou complementar que durante o congresso, hoje ao longo do dia, né, a última aula que eu era uma aula justamente do conselho
Federal de Fonoaudiologia falando sobre a tributação do audiólogo. Olha que interessante. Super, super legal, assim, super necessário, né? E eu percebi o quanto as pessoas assim, com relação a essa questão da atuação. Então, assim, ela é totalmente fundamental. Para isso, hoje nós vamos fazer um bate-papo com o economista, empresário Thiago Lázaro. Ele é sócio CEO da Meet Focus, que é uma empresa que atua na área de contabilidade, consultoria contábil, e é uma empresa especializada para profissionais da saúde. Então, isso é muito legal. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado novamente pelo convite, né? É um prazer estar participando de uma live de uma cliente nossa, né? Uma cliente especial que participou aí da criação da nossa empresa, né? Então, foi uma das primeiras clientes. E eu também gostaria de desejar sucesso para você, Aline, nessa nova, né, empreitada aí, que, conforme eu comentei, a Aline, além de ser cliente, ela também é uma empresária da área da saúde, porque ela também tem uma empresa aí e sabe as dores do que nós vamos comentar, né? Esse tema é muito importante, porque, como a gente sabe, muitos profissionais da área da saúde se deparam, ao longo da sua carreira, com a necessidade de abrir uma empresa, ou de qual caminho tomar, né? Então, é assim, a gente fala, você se forma num curso técnico, aprende lá fono, físio, enfermagem, são cursos bem técnicos, e depois, em algum momento, falam, olha, você tem que constituir uma empresa, ou você precisa atuar de uma forma diferente, como um autônomo, e daí eles perguntam, putz, mas isso eu não aprendi na escola, né? Isso não foi ensinado na universidade, né? E ao longo disso, isso envolve muitos... Tem possibilidade de você ser muito eficiente, muito ganho, mas ao mesmo tempo você pode perder muito dinheiro com isso. Então, essa parte de como, né, como eu vou me planejar a questão contábil, fiscal, de tributo, é muito importante, né? E principalmente hoje, Aline, a gente tem visto, isso é mais comum na área médica, o profissional se forma e ele vai, né, tá com o seu diploma, louco, querendo trabalhar, ele chega num hospital para dar um plantão, o hospital fala, tudo bem, legal, você tem seu diploma, mas cadê sua empresa, né? Ele, mas como assim empresa? Ninguém me falou na faculdade que eu preciso de uma empresa para trabalhar. Isso é o que a gente chama, né, da pejotização, quer dizer, para você exercer a sua profissão, você obrigatoriamente precisa ter uma empresa. Então a gente, né, e ele fala assim, mas espera aí, eu me formei médico, eu me formei fono, e agora eu tenho que ser um empresário, né? E ele se depara com essa questão de ou no início da carreira, ou durante a carreira, ter que se tornar um empresário sem conhecer o que é este mundo, né? Eu acho que este é o que nós vamos estar abordando aqui, né? E o agravamento da pejotização, né? Cada vez mais as clínicas, os hospitais, o profissional da área da saúde precisa entender o que é a pejotização, né? Com certeza. E para ilustrar esse... Então, eu comecei a trabalhar em um hospital aqui de... e passou assim um mês, a primeira coisa que eles me pediram foi: e a sua empresa? Aí, ó, tá vendo? A situação, empresa, eu até fiz... Mas o meu diploma não serve, eu preciso da empresa também, né? Quero atender empresa, não pensei nisso, né? Então, é uma coisa que sim, que faz parte da nossa realidade. Muito bem, Thiago. Então, para começar, eu vou te fazer uma pergunta. Tá. Qual é a maior falha que você observa que os profissionais da saúde cometem ao atuar como pessoa física? E quais são os riscos envolvidos com essa falha? Tá. Eu posso te dizer que a maior falha hoje é em relação à tributação, tá? Esse é um ponto porque, assim, a gente está trabalhando, né? E a gente quer ser o mais eficiente possível e pagar nossos impostos, lógicos, dentro da lei. Porém, às vezes, o profissional, ele não sabe qual o tributo que ele está incidindo, né? Então, por exemplo, você comentou da pessoa física. A pessoa física, quando você recebe os seus honorários através de um CPF, né, tem duas formas de você receber.
através do sistema CLT, quer dizer, você ser registrado na carteira, e a outra, você ser um profissional autônomo. Você emite um recibo, né, no final do mês sobre, sobre as consultas que você fez, os seus atendimentos, e recebe como autônomo. Isso incide uma carga tributária de 27,5, tá? Então, tem faixas, nós vamos discutir aqui ao longo da live, mas normalmente, né, os tributos que incidem no CPF, dependendo da sua faixa salarial, ele entra na maior tributação que existe, que é 27,5. Quando eu falo em 27,5, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro que você paga de imposto. Então você tem que ter um cuidado muito grande nisso, porque às vezes, não obrigatoriamente, você precisa estar registrado como CLT. É muito comum a gente ver profissionais da área da saúde terem mais de um emprego, 1, 2, 3. Então, assim, ele tem um acompanhamento de um profissional que entenda, né? Que seja especialista nessa parte de finanças na área da saúde, ajuda muito. Porque, assim, a falha é porque, às vezes, ele não obrigatoriamente precisa estar pagando esses 27,5. Hoje existe N alternativas para ele fugir desse maior tributo, que é o tributo da pessoa física. E só para ilustrar, Thiago, para palpável, o que significa esses 27,5%? Então, por exemplo, um profissional, ele trabalha CLT 6 horas em um emprego, as outras 6 horas ele vai trabalhar em outro emprego. Digamos que ele ganha aí 6 mil, 7 mil reais no final do mês. Nesse valor, exige os 27,5%, certo? O que acontece, isso daí também é uma falsa impressão. Porque existem faixas, né? Depois eu vou detalhar aqui, mas você, a partir de 5 mil reais como CLT, você entra na faixa de 27,5, tá? Então, isso é muito comum, a sua pergunta é muito boa, porque assim, a gente pega aqui, às vezes não é nem 6 horas num lugar, às vezes ele trabalha assim, 2 dias num lugar, 3 dias no outro, trabalha na prefeitura, trabalha no posto de saúde, trabalha numa clínica. Nisso, ele ganha lá, suponhamos aqui, ó, 3 mil num lugar, 3 mil e 3 mil no outro. Na hora que ele consolida a renda dele, ele ultrapassou a faixa de 5 mil. Então, ele está achando que está recebendo menos, mas na hora que ele vai fazer o imposto de renda, ele tem que ir lá pagar 15, 20 mil reais de imposto. Ele fala, pô, eu estou trabalhando para o governo, né? Então, assim, por quê? Porque o número correto, pensa assim, em 5 mil. A partir do momento que eu passar o salário de 5 mil reais, seja através de um emprego ou consolidando a renda em 3 empregos, né? Você consolidando, você vai obrigatoriamente cair nesta alíquota de 27,5, tá? Que é onde você mais vai estar pagando imposto, né? A alíquota mais cheia, que significa o quê? 1/3 do seu trabalho está indo para o governo, né? O que o governo fala é que a gente passa 3, 4 meses da vida pagando imposto, né? Exatamente. Terrível. Muito bem. Bom, e conta para mim, Thiago, quanto que um profissional deve sair, passar a atuar como pessoa para abrir o seu CNPJ, né, empresa? Então, é assim, o que a gente vê normalmente a vida do profissional é quando ele começa lá início de carreira, se ele está registrado numa empresa, ou num hospital, ou numa clínica, ou num posto de saúde, com salário CLT, tá? Se ele tem a possibilidade de ter outros empregos e negociar isso, a nossa recomendação é que até a alíquota de 5 mil, ele não obrigatoriamente precisa montar uma empresa, tá? Outro ponto dependendo da especialidade dele, ele também pode utilizar de um instrumento chamado livro-caixa, tá? O livro-caixa, ele é muito utilizado também por profissionais da área da saúde. Agora, suponhamos aquele profissional que não seja possível utilizar o livro-caixa acima de 5 mil reais, e se ele tiver outros empregos, ver a possibilidade dele criar uma empresa, tá? Então, a nossa recomendação é que até 5 mil ele ainda fique como no sistema CLT ou no sistema autônomo, utilizando o livro-caixa, lembrando que quando um profissional inicia-se, então vamos falar de uma fono, por exemplo, ela se forma até 22 mil reais, ela pode exercer a profissão dela emitindo um recibo isento na tabela do imposto de renda, sem pagar nada, tá? Então, tem que ter esse acompanhamento. Mas suponhamos que esse profissional já evoluiu,
ele já tem uma renda maior, está trabalhando em outros lugares. O próximo passo é ele ir para o Simples Nacional. Tá? Existe até uma outra empresa antes do Simples que chama MEI, mas na área da saúde, o próximo passo, depois dele ser autônomo, né, receber os recursos no CPF, é ele montar uma empresa no Simples Nacional. O Simples Nacional ele já é um sistema muito eficiente. Então, aquele profissional que estava ganhando lá 5, 6 mil reais e pagando 27,5, se ele montar uma empresa do Simples Nacional, o imposto dele vai cair para 6% até o faturamento de 180 mil no ano, que são 15 mil reais por mês. Então, você vê que até para você precificar, né, para você saber o seu trabalho, você pagar uma alíquota de 27,5% é completamente diferente de você pagar uma alíquota de 6%. E à medida que ele vai evoluir no faturamento dele, se ele passar de 180 mil no ano, recomenda-se que ele faça uma nova análise, tenha o acompanhamento desse profissional, porque talvez seja interessante ele mudar para uma empresa do lucro presumido. Tá? Mas eu gostaria de ressaltar aqui que algumas especialidades, eu vou dar o exemplo, por exemplo, como dentista, às vezes ao longo da carreira dele inteira, não há a necessidade de abrir uma empresa. Ele pode sim utilizar o instrumento de livro-caixa, porque a especialidade de dentista tem muito insumo, tem muita compra de insumo. Então, quando você tem uma especialidade na área da saúde que você demanda muito material, muita compra de insumo, material, você pode utilizar de um instrumento que não obrigatoriamente é abrir uma empresa. Sim. Dermatologia também é um exemplo, né? Isso, dermatologia. A gente tem casos aqui de profissionais que compram muito ortopedia, às vezes ele precisa comprar alguma coisa. A parte de, né, que eu falo, dentista é clássico, né? Quando você vai no dentista, você vê a quantidade de coisa que eles utilizam, né? Para você fazer, por exemplo, uma limpeza, ele tem N instrumentos. E tudo isso pode, às vezes, levar ele para pagar imposto zero, entendeu? Dentro do livro-caixa. Bom. E você comentou da MEI, e conta um pouco, porque existe uma divisão de ideias, né? Algumas pessoas falam que o profissional da saúde pode atuar na MEI, outras pessoas não podem. Então, parece um pouco isso para funciona assim. O sistema tributário, né? Ele começa no Simples Nacional, tá? E depois ele vai para o lucro presumido. 95% das empresas na área da saúde hoje, ou elas são enquadradas no Simples Nacional, ou elas são enquadradas no lucro presumido, tá? Porém, existe um instrumento chamado MEI. E por que muita gente pergunta isso? Porque no passado, Aline, era permitido, tá? Porém, o governo restringiu isso há uns 5, 6 anos, tá? O que ele fez? Ele limitou, porque as especialidades, elas não entram. Então, assim, aquela especialidade, por exemplo, uma enfermagem, uma fono, ele é um especialista. E a MEI é mais para genéricos, tá? Então, por exemplo, eu vou exercer uma função administrativa numa UTI, por exemplo. Talvez você possa negociar essa questão da MEI. A MEI, ele é o primeiro estágio da empresa. Ele é um CNPJ para aquele profissional que pode faturar até 6.750 por mês, tá? E ele tem o menor imposto de todos. Você paga R$ 55 de uma DAS, tá? Então, esse é o menor imposto. Porém, eu gostaria de ressaltar que a MEI, para profissionais da área da saúde, hoje não é permitido. No passado foi permitido, mas hoje não é permitido. Sim. Conta um pouco, falando dos outros tipos de empresas que padrão para o profissional da saúde, me fala um pouco delas e das vantagens. Tá. Hoje é o seguinte, conforme eu comentei, o primeiro instrumento que você perguntou é a MEI, né? Para quem quer montar um CNPJ, é o mais básico de todos, com o menor imposto, de R$ 55. Depois da MEI, caso você não se enquadre nela, o próximo passo é você abrir uma empresa que a gente chama de empresário individual. É aquele que não tem sócio, não tem nada. Inclusive, o nome da empresa, ela vem com o seu nome, né? Então, por exemplo, a Aline Gomes, você monta uma empresa com o seu nome.
E, obrigatoriamente, essa empresa tem que estar no Simples Nacional, tá? Depois dessa empresa, você pode montar uma empresa limitada, tá? A empresa que tem limitada, a gente sempre vai nos lugares e vê aquele, né, LTDA no nome. A empresa que tem limitada no nome, ela pode ser ou do regime do Simples Nacional, nascer no regime do Simples Nacional, ou no regime do lucro presumido, tá? Dentro do regime do lucro presumido, há uma outra possibilidade que é muito utilizado também por profissionais da área da saúde, a empresa SS, tá? O que é uma empresa SS? É aquele sociedade uniprofissional, quando ela é constituída por profissionais da mesma especialidade. Então, vou dar um caso aqui de fisioterapia. Eu posso montar uma empresa de fisioterapia e constituir uma empresa SS. E a prefeitura me dá uma isenção de imposto por serem profissionais da mesma especialidade. Porém, para você montar essa empresa, ela é bem eficiente, né? Ela tem um imposto baixo, porque ela tem esse benefício. Você obrigatoriamente precisa emitir nota diretamente para o seu paciente, tá? Para o CPF do seu paciente. É o que a gente fala, que precisa exercer uma relação direta entre o profissional e o paciente, tá? Para você poder usufruir dessa empresa. Mas é uma empresa muito utilizada que tem o benefício do ISS-QM. Então, só para esclarecer, por exemplo, se eu for atender um paciente dentro do hospital, apesar de eu estar prestando um serviço para o paciente, se a nota que for emitida no final do mês for uma nota que vem da instituição, outro CNPJ, eu não posso atuar como SS. É isso, Thiago? Não, exatamente. Porque como que a prefeitura, né? Isso é um ponto importante, porque a gente, no nosso trabalho aqui, eu acho que até essas informações que nós estamos passando aqui, é com o intuito de levar informação e segurança para o cliente também. Então, assim, Aline, todo mês aparece cliente na nossa empresa que foi autuado pela prefeitura. Por quê? Porque justamente isso, ele montou uma empresa lá atrás, montou de uma forma errada, ele montou uma SS, ele começa a trabalhar para um hospital, ele fala, mas eu atendo o paciente, mas o paciente ele não é seu, ele é do hospital. Você é uma contratada do paciente para estar trabalhando lá. Então, quando você é uma contratada e existe uma prestação de serviço para o hospital, a prefeitura entende que você está prestando serviço para o hospital e não atendendo um paciente, entendeu? Então, isso é um detalhe, mas é muito importante, porque às vezes você está usufruindo de um benefício que você não tem direito, porque você foi mal orientado ao abrir sua empresa na área da saúde, entendeu? E é muito comum isso. E quando você fala em autuação, só para ter uma coisa mais palpável e visual para as pessoas que estão acompanhando aqui, como seria essa autuação? Como seria essa multa? Como é que funciona? Funciona assim. O governo ele dá benefícios. Existem muitos benefícios de impostos que reduz a carga tributária. É muito importante você entender esse benefício, porque se você errar ao utilizar, você pode ser autuado, você pode ser multado. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Você tem uma empresa que você fatura 100 mil reais por ano, tá? A alíquota do ISS em Campinas é 5%. Então, 5% a prefeitura vai te dar de isenção deste tributo. Ao longo de um ano, você economizou 5 mil reais. Ao longo de 5 anos, você economizou 25 mil reais. A prefeitura, ela normalmente fiscaliza no final dos 5 anos, nunca no começo. Ela percebe que, conforme você comentou mesmo, você está emitindo nota para um hospital e não para o paciente. Ela fala, opa, aqui existe uma relação de prestação de serviço, né, empresarial, e não de uma relação de profissional com paciente emitindo nota para CPF. Ela vem e te autua, só que quando ela autua, ela te dá uma multa. Então, esses 25 mil reais, ela autua e fala, você me deve 25 mil reais mais uma multa por você estar utilizando o benefício errado. Entendeu? E daí ela tem multa que chega a 150%. Então, quer dizer, de um enquadramento errado, pode te virar uma dor de cabeça de 75 mil reais para você pagar para a prefeitura. E isso, Aline, por incrível que pareça, é muito comum acontecer, principalmente na cidade de São Paulo e Campinas.
Sim. Na Meet Focus, vocês recebem esse tipo de problema com qual frequência? Todo mês aparece cliente que foi autuado, seja na esfera municipal ou seja na esfera federal. Porém, a municipal, que é este benefício do ISS, é o mais comum, tá? Esse, normalmente, eles não sabem desses detalhes e as prefeituras aproveitam disso para autuar os profissionais da área da saúde. Então, vejam, pessoal, quanto a gente reforça, né? Como é importante você ter uma empresa de contabilidade da sua confiança que entenda sobre isso, né? Porque senão você pode se envolver numa situação bem ruim, assim, né? Muito bom, Thiago. E voltando a falar sobre tipos de empresa, conta um pouco pra gente quais são as alíquotas de impostos envolvidas em cada tipo de empresa. Tá, então vamos lá. Conforme a gente comentou, a empresa né, mais básica de todas é a MEI, que dependendo se você exercer aí uma função mais administrativa, você pode utilizar. Ela é R$ 55,00 para um faturamento mensal de até 6 mil e pouco. Depois da MEI, você entra no sistema do Simples Nacional, que muitos profissionais da área da saúde utilizam esse sistema. O Simples Nacional, para uma faixa de 0 até 180 mil, você paga uma alíquota de 6%, tá? Depois ele vai subindo, ele também tem alguns benefícios, se você gerar emprego nele, reduz a carga, mas a priori, até 180 mil, ele é o mais eficiente de todos. Depois disso, nós recomendamos o lucro presumido. O que é o lucro presumido? Já é uma empresa mais complexa, ele já tem que ter uma assessoria contábil mais especializada. Por exemplo, no caso da MEI, ela é simples, você não é obrigado a ter contador. No caso de uma empresa do Simples Nacional limitada, já recomenda-se ter uma assessoria contábil. E já no lucro presumido, você obrigatoriamente tem que ter uma assessoria contábil e a gente ainda pede para que seja especializado, para quem, conforme a gente estava falando, para quem entenda do que você está falando. O lucro presumido, ele já passa por uma alíquota de 11,33 mais o ISS, que é o imposto da prefeitura. Então, por exemplo, uma empresa da área da saúde na cidade de Campinas, ela vai pagar 16,33% de imposto. Então, você sai de uma alíquota lá de zero, né? No caso da MEI, praticamente próximo a zero, para 16,33%. E olha que interessante que todas essas faixas que eu te passei são bem menores do que a faixa do 27,5% que você comentou, que é aquele erro que às vezes o profissional está trabalhando via CPF, mas talvez se ele trabalhasse através de uma forma de um CNPJ ou empresarial, ele conseguiria uma alíquota bem menor, né? E uma coisa importante que levar em conta, eu tenho recebido alguns clientes, eles trazem essa demanda. Eu precisava reajustar os valores dos serviços que entrego. E uma coisa muito importante que a gente tem que considerar é o quanto é imposto, né? Então, assim, se você cobra R$ 500 numa consulta, você não vai receber R$ 500. Você vai receber esses 500 menos os 16,33%, né? Correto. É exatamente isso. Isso é muito importante, porque assim, para você precificar o seu trabalho, é muito importante você saber o seu imposto, né? Então, conforme eu comentei, eu vou te dar um exemplo aqui. Aquele profissional que emite um recibo e ele emite um recibo, por exemplo, de uma consulta, e ele cobra R$ 100 na consulta dele. Ele vai pagar 27,5 sobre esse recibo, se ele não tiver livro caixa, por exemplo. Então, a consulta dele, o que entrou de dinheiro efetivamente na conta dele, foi lá R$ 72,00, tá? Agora, se esse profissional, ele tem uma empresa médica, uma empresa da área da saúde ou médica, e ele, do Simples Nacional, e ele faz a mesma consulta, cobrando R$ 100, ele vai pagar 6% de imposto. Então, você concorda comigo que a precificação do trabalho dele é completamente diferente? Diferente. Completamente diferente. Então, assim, é muito importante isso, porque no longo prazo, você entender disso, buscar a eficiência, até para você precificar os honorários da sua consulta ou do seu atendimento, é muito importante entender
né, qual o sistema que eu estou, se é empresa, se é CPF, porque isso impacta diretamente no preço da sua consulta, né? Sim. Muito bom. E conta para mim, quando eu devo sair e ir para uma outra forma de atuação? Ou seja, quando que eu devo sair do simples, do lucro presumido, sair do lucro? É o seguinte, no, muito importante é o profissional ele monitorar o faturamento dele, tá? E por isso, dependendo se ele tiver numa assessoria, a assessoria monitorar o faturamento dele. Então, o que vai ser o drive aí de direcionamento é como que vai caminhar o faturamento da minha profissão, da minha carreira, né, ao longo dos anos. Conforme eu comentei lá atrás, a partir de 5 mil, você entra numa faixa de 27,5 como CLT. Então, recomenda-se você abrir uma empresa no Simples Nacional, já que a MEI não é permitida para a área da saúde. A empresa do Simples Nacional, até 180 mil, você paga 6% de imposto. Tá? O Simples Nacional, ele pode ir até 4 milhões de faturamento. Porém, você paga uma alíquota muito cara se você não empregar. O Simples Nacional ele te dá um benefício muito grande quando você emprega gente. Então, quanto maior o seu faturamento e maior a quantidade de gente que você emprega na sua empresa, existe um mecanismo que chama fator R, que faz diminuir o seu emprego. Que faz diminuir a sua alíquota porque você gerou muito emprego. Porém, se eu não tenho muito empregado, a partir de 180 mil, recomenda-se você ir para o lucro presumido. O lucro presumido, ele começa com a alíquota que eu comentei de 11,33 e ele pode com faturamento até de 70 milhões. Então, é sempre importante monitorar o faturamento da sua empresa. E até uma dúvida que eu tinha em relação à minha empresa, para a empresa ter o benefício do fator R, qual é o número médio de funcionários que essa empresa tem? Normalmente, dentro da área da saúde, por exemplo, uma clínica de atendimento, a gente percebe que empresas de 15 a 20 funcionários, elas já ficam bem eficientes, e lógico, vai depender da faixa salarial dos funcionários, mas para utilizar do Simples Nacional. Tá? Agora, se você pega uma empresa que tem pouco funcionário, tá? E o Simples Nacional, ele cabe para todos os setores, né? Então, tem lugar que emprega muita gente. Você chega assim, em restaurante, tem muita gente empregada, então utiliza-se muito. Mas na área da saúde, a gente percebe que acima de 15, 20 funcionários, aquela clínica talvez seja mais eficiente no Simples Nacional. Porém, se é uma empresa que ela é mais... depende do profissional, entendeu? E menos de funcionário, aquele profissional que o maior faturamento provém do trabalho dele, provavelmente a alíquota ideal para ele, quando ele faturar acima de 180 mil, seja o lucro presumido. Tá? E apenas para confirmação, que foi até uma dúvida que eu observei na outra palestra que eu estava participando, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, nutricionista, profissionais da área da saúde como um todo, eles podem atuar no Simples Nacional, certo, Thiago? Sim. Todos os profissionais da área da saúde podem atuar no Simples Nacional, tá? O Simples Nacional, ele veio para, né, conforme o nome dele mesmo diz, para simplificar. Ele só tem um imposto, tá? Então, por exemplo, o lucro presumido, você já tem incide 6 impostos. Ele é complexo. Agora, o Simples Nacional, você só vai pagar um imposto que chama DAS. E lógico, se você fizer parte da contribuição do sistema INSS, você vai pagar daí como sua aposentadoria. Porém, o imposto que incide no Simples é a DAS, que ele nasce com 6%. Todos os profissionais da área da saúde podem utilizá-lo, tá? E nós recomendamos para aquele profissional que está em início de carreira e queira montar uma empresa, ou precise montar uma empresa para exercer o trabalho dele, que ele nasça no Simples Nacional, tá? E daí, conforme eu comentei, ao longo do tempo, a gente vai monitorando o faturamento para ver se faz sentido migrar para o lucro presumido. Muito bom, muito bem. E, Thiago, conta para mim,
qual é a importância sobre isso, né? Qual a importância de ter um contador ou uma empresa de contabilidade, uma consultoria na abertura da empresa e na tomada de decisão com relação ao tipo de abertura e quando... Bem, conforme eu expliquei aqui, é muito importante você buscar uma empresa especializada. Por quê? A gente estava conversando lá no início das formas de atuar e você pega, por exemplo, um dentista. Um dentista, às vezes, né, se ele utilizando um livro caixa eficiente, não há necessidade dele montar uma empresa. A gente já pegou clientes nossos aqui que ele foi num contador e o contador falou, não, vamos abrir uma empresa do Simples para você. Mas a gente chegou para ele e falou assim, olha, pode encerrar a empresa, não faz sentido você ter empresa. De dermato, igual você comentou, né? Tem tanto gasto que às vezes não obrigatoriamente precisa montar uma empresa, tá? Uhum. Mas assim, a sua pergunta para mim, eu acho essa pergunta mais importante, por quê? Porque uma vez que você decide montar a empresa, nascer correto, Aline, é muito importante. Eu acho que assim, essa é a decisão mais importante daquele, né, empresário da área da saúde, né, que vai montar a sua empresa. Se ele nasce errado, ele vai pagar. Acontecem dois grandes erros. Um, se ele nasceu errado, ele pode estar pagando mais imposto do que ele deveria. Tá? Então, por exemplo, ele nasce e monta uma empresa do lucro presumido, sociedade simples. Ele poderia abrir uma no Simples Nacional pagando 6% e falam para ele que ele tem que abrir uma empresa do lucro presumido pagando 11% ou 15%. Então, ele já vai pagar muito imposto a mais do que ele deveria pagar. Então, você tem isso custa financeiramente, tá? Agora, às vezes ele enquadra a empresa de uma forma errada e essa empresa no futuro pode ter uma autuação. Então, o que eu falo assim, o profissional de saúde ele já se preocupa com a vida do ser humano, ele já tem uma grande preocupação na vida dele. E assim, ele ainda criar uma dor de cabeça futura, porque ele montou a empresa dele de forma errada, isso é muito desagradável, né? Porque assim, você pode sofrer uma multa, porque lá no começo você não nasceu da forma correta. Eu vou compartilhar a minha experiência, né? A minha empresa esse mês. E quando eu abri, eu procurei um contador, assim, da família e pedi que ele perto da empresa dessa gestão, né? É especializado na área da saúde. Assim, ele realmente, né? Quais eram as peculiaridades da área. Por exemplo, assim que eu abri a empresa, ele falou assim, você precisa abrir no lucro presumido. Ele já abriu no lucro presumido, né? E assim, eu no começo da empresa eu me enquadrava no simples, com certeza, né? Então, isso reforça o quanto é importante você ter uma contabilidade especializada nisso, né? Agora, você imagine, você abre a sua empresa, porque igual você comentou, você chegou no hospital, o hospital obrigou, né? Falou assim que só o seu diploma não era suficiente, que você precisava de uma empresa para exercer a sua profissão. E depois, no futuro, você recebe uma multa, uma autuação, porque você estava usufruindo de um benefício errado, ou você estava pagando um imposto errado, e você fala assim, nossa, eu não fui eu que pedi para abrir a empresa, né? Eu fui obrigado a abrir, ainda eu abro de uma forma errada e, além de tudo, eu ainda sofro uma autuação. Então, assim, é muito importante, assim, eu ressalto aqui, quando vai criar uma empresa, no nascimento dela, né? É ali que você tem que dedicar uma atenção muito grande, até para saber se realmente precisa, se, né? Dependendo do profissional, não há necessidade, tá? De ser aberta. Existem outros instrumentos que fazem você ser tão eficiente quanto. Porém, existem alguns casos aqui que a gente recebe em que na pessoa física ele não tomou o devido cuidado também, entendeu, Aline? Isso é muito comum também, tá? Tá. Para mim, como que você vê o cenário do trabalho no CPF nos próximos anos? Você acha que tem uma tendência à pejotização? Como que é isso para você? Quais são os pontos positivos, os pontos negativos? Hoje,
o que eu comento aqui é que com a reforma tributária, provavelmente nós vamos ter mudanças em todos os aspectos aqui da parte da tributação. É, a pejotização, ela entrou e não vai mais voltar, tá? Não tem como você... Por quê? Porque hoje na área da saúde, você pega postos de saúde, hospitais, clínicas, que são os grandes empregadores, eles estão, na maioria, no lucro presumido. Então, assim, empregar no lucro presumido tem um custo muito caro para o empregador. Por exemplo, o hospital, por exemplo, né? O Brasil, ele é muito complexo nessa parte tributária, por isso que se fala muito agora na reforma tributária, porque o empregador, ele é onerado, ele tem um imposto que chama cota patronal, que ele é obrigado a pagar sobre o salário do funcionário que ele está contratando. Se você for ver, isso é um absurdo, né? Você olhando aqui, pô, mas eu vou gerar um emprego ainda, eu sou obrigado a pagar um imposto maior porque eu estou gerando esse emprego, né? Por isso que é necessário, sim, fazer essa reforma para a gente melhorar um pouco isso. Mas eu acredito que a pejotização não tenha volta, tá? Até porque profissionais da área da saúde, eles têm vários empregos. É raro a gente ver um só, com um emprego específico. E às vezes ele trabalhar de uma forma, de um CNPJ, isso torna ele mais eficiente, mais prático dele trabalhar e porque também da outra ponta a pessoa tem interesse em estar empregando via prestadores de serviço e não via CLT, por exemplo. Eu acho que é um caminho... Isso, exatamente. Eu acho que é um caminho sem volta, tá? Eu acho que cada vez mais a pejotização está muito forte. Na área médica, a gente vê o residente, aquele que se forma e ele quer dar um plantão, o hospital já obriga ele a montar a sua empresa para exercer a profissão. Mas existe o lado negativo disso, tá? Por quê? O sistema CLT, ele tem pontos muito positivos. Então, você pega, por exemplo, no caso de mulher, uma gravidez, você tem uma licença remunerada. No caso de você ter um acidente de trabalho, você tem a manutenção por um período da sua remuneração. No sistema CLT, você tem 13º, você tem férias. Então, tem o lado positivo do sistema CLT. O que é o negativo do sistema CLT? Você, dependendo da sua faixa salarial, é a maior alíquota possível, que você vai, né? A maior alíquota, que é os 27,5%. Já no sistema da pejotização, ele te flexibiliza, né? Você tem mais flexibilidade de trabalhar em vários lugares. A alíquota de imposto é menor, então no longo prazo você ganha mais dinheiro trabalhando através do sistema CLT, tá? Desculpa, do sistema da empresa, do PJ, do que no sistema CLT. Então tudo tem os prós e os contras. Mas eu acredito que a pejotização ela veio para ficar e eu acho muito difícil e a gente tem que ir sempre buscando, né? O que é o melhor aí, se às vezes é melhor ficar no sistema CLT, porque tem seus pontos positivos, ou se é melhor você montar a sua empresa para você, de uma certa forma, ter uma remuneração maior, tá? Perfeito, Thiago. Esclarecedor. Né? Fala para mim, o que você acha de mais importante para os profissionais de saúde que vão enfrentar o desafio de abrir emprego? Tá. O que eu recomendo aqui é sempre você buscar um profissional, tá? Uma empresa que seja especializado, que entenda da área da saúde, porque assim, a gente chama aqui na nossa empresa de ralos financeiros, né? E a parte do tributo, ele é um ralo financeiro. Então, você tem que ter um carinho muito grande nisso, porque ao longo da sua profissão, você pode estar cometendo esse erro de estar pagando muito imposto. Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso aqui, Aline, que ele, um médico de 70 anos, que trabalhou 30 anos na Unimed, e ele nunca utilizou o sistema do livro caixa. Então, ele nos procurou uns 4 anos atrás, falando assim, olha, eu sei que vocês são especializados e eu sei que eu paguei imposto a mais. A gente simulou, mais ou menos, ao longo da carreira dele, quanto que ele tinha pago de imposto sem utilizar do benefício do livro caixa,
e ele pagou a mais de imposto durante os 30 anos, quase 3 milhões de reais. Então, assim, 3 milhões de reais, ele até brincou lá que o sonho dele era ter um sítio para, né, passar final de semana. Quer dizer, era o sonho dele que a gente falou que passou pelo ralo financeiro, né? Quer dizer, ele não buscou um especialista, ele não foi entender de tributo. Então, essa live eu acho muito importante porque, né, provoca as pessoas a entenderem do tributo. Porque, assim, no momento que você está trabalhando, você tem que entender a precificação do seu trabalho, né? Então, você pagar 27,5% é completamente diferente do que você pagar 6%. E, às vezes, mesmo pagando 27,5% na pessoa física, existem instrumentos para reduzir essa alíquota e o governo te devolver esse recurso, que é o instrumento do livro caixa. Então, o que eu falo é o seguinte, dedique tempo a isso, né? Busque mentoria, busque entender desse assunto, porque ao longo de uma carreira, nós estamos falando de 30, 40 anos, é muito dinheiro o que nós estamos falando aqui, entendeu? É muito dinheiro que você pode estar pagando a mais ou você mitigar algum risco de um futuro problema que você pode ter. Tá? Tiago, a Letícia, ela pede para você comentar um pouco mais sobre o livro, como que ele funciona, como que a gente faz. O livro caixa, ele é um instrumento muito utilizado na área da saúde. Ele serve só para pessoa física. Isso é muito importante, porque a gente sempre ouve essa pergunta. Ah, mas eu posso utilizar o livro caixa na minha empresa? A minha empresa é do lucro presumido? Não. O livro caixa só utiliza ele para quando você recebe seus recursos na pessoa física. Quem tem direito? Já veio uma outra importante essa pergunta também. Quem tem direito? Todos os profissionais da área da saúde têm direito, tá? Fono, físio, enfermagem não utiliza muito, mas assim, aquele profissional autônomo, psicólogo, psiquiatra, todo mundo que tem seu consultório e atende seu paciente tem direito ao livro caixa. O livro caixa, ele reduz a alíquota do imposto de 27,5% até zero, dependendo da quantidade de gastos que você tem. Então, por exemplo, eu estou numa clínica, eu pago 5 mil de aluguel e eu estou emitindo 10 mil de recibo. Se eu montar esse livro caixa na minha pessoa física, tá? Eu posso zerar minha alíquota. Eu vou receber 10 mil reais por mês sem pagar nada de imposto. Então, ele é um instrumento muito inteligente, tá? Que a Receita criou para diminuir o imposto daquele profissional que tem muito gasto na atividade dele. Entendeu? É importante isso, porque assim, às vezes a pessoa tem gasto e não está utilizando esse gasto em prol dela, do benefício dela, entendeu? Então, ele é um instrumento, a gente inclusive dá assessoria bastante lá de livro caixa, ele é um instrumento que às vezes ele consegue zerar o imposto do profissional da área da saúde. E a Letícia comentou aqui, mentira. E é isso mesmo, foi o exemplo que o Thiago deu do médico. Daquele médico de 70 anos que não utilizou do livro caixa, porque eu vou dar um exemplo aqui. Aqui em Campinas é muito forte a Unimed, tá? A Unimed, ela paga no CPF e ela desconta 27,5%. Se você utilizar um livro caixa robusto, ela pode te devolver até 10, 15% desses 27,5% que já foi retido pela Unimed. Então, por isso que eu falo que esse médico era da Unimed, e ele não sabia, durante, né, ao longo de 30 anos da carreira dele, ele não sabia que podia utilizar desse instrumento para diminuir o imposto que a Unimed descontava no pagamento dele. E o que é importante conversar, né, Thiago, é que eu recebo dos insumos que você usou. Isso, as notas, os gastos, quer dizer, todos os gastos que você utiliza para você exercer a sua profissão. Ah, eu tenho um consultório, eu tenho uma funcionária. Essa funcionária, ela tem que estar registrada no que a gente chama na SEI, né, no seu CPF, e você vai utilizar os gastos da sua funcionária para você abaixar o seu imposto, tá? Muito boa a outra pergunta aí da Camila, que assim, não pode, tá? Essa é uma pergunta boa. Quem recebe no sistema CLT não pode usufruir do livro caixa, tá? Por quê?
Porque o sistema CLT, ele é outro sistema. Quem pode usufruir do livro caixa é o profissional da área da saúde autônomo, aquele que emite recibo ou recebe através de uma cooperativa, por exemplo. Mas o CLT não pode. E a Letícia perguntou como que faz para organizar isso? Como que anota uma planilha de Excel, salva... Não, isso daí é um sistema da Receita Federal. Nós podemos instruí-la depois, mas você baixa e você vai registrando os seus gastos mensais. Se você tiver muito mais receita do que gasto, você vai pagar imposto naquele mês. Agora, se você não tiver tanta receita, né, e bastante gasto, provavelmente você não vai pagar imposto. É um sisteminha da Receita Federal que você vai todo mês alimentando ele, entendeu? Como se fosse uma planilha sua de finanças. Recebi 10 mil de paciente e gastei 5. Você vai alimentando essas informações. Muito bem comentado o que você falou. Tem que ter as notas, os recibos, tem que ser tudo muito bem documentado. E você vai utilizando dentro do seu livro caixa. Sim. Muito bom. Bom, a gente já está caminhando para o final. Já vou finalizando. Tiago, se as pessoas quiserem tirar dúvidas, como que elas vão fazer para encontrar foco? Nós estamos localizados aqui em Campinas, na Norte Sul. O nosso site é MITFocus, mitfocus.com.br. Também temos uma unidade em São Paulo, lá na Doc Lobo. Eu sou sócio e também atuo na área comercial. Pode falar comigo ou com a Ariane, que trabalha conosco. A gente faz um diagnóstico gratuito, tá, Aline? A gente não cobra para fazer esse diagnóstico, para saber qual que é a forma mais eficiente de você trabalhar, e a gente apresenta depois uma proposta de trabalho. Mas o mais importante nesse momento é fazer um diagnóstico, igual você comentou, para saber, preciso abrir empresa, não preciso, utilizo o livro caixa, para saber em qual faixa você está. Sim, perfeito. Muito bom, Thiago. Foi muito esclarecedor. Eu acho que a gente conseguiu tirar dúvidas de muitas pessoas aqui. Você pode passar o Instagram da MITFocus? MIT.focus, tá? Uhum. E o nosso é MIT e o Focus com K. E o nosso site é www.mitfocus.com.br. Muito bom. E qualquer dúvida podem deixar direct para mim. A Aline também sabe ali, né, onde a gente está, estamos à disposição. Isso aí. Muito bom, gente. Muito obrigado. Foi um prazer. E se vocês tiverem mais dúvidas sobre essa parte contábil, que normalmente que as pessoas fogem, elas não querem saber disso. Eu sei. E é muito importante isso, porque assim, mas eu fiz eu estudei aqui na área da saúde, eu me formei fisioterapeuta, eu não sei disso, mas assim, gente, isso é obrigatório, né? Porque isso, conforme você comentou, Aline, isso decide o preço que você vai dar no seu produto. A sua consulta, você tem que entender de tributo. Isso faz parte do nosso dia a dia. Eu sei que assim, os profissionais falam, mas eu quero, né, exercer a minha profissão aqui. Infelizmente, no Brasil, é muito complexo. E eu vou falar uma coisa que é muito real aqui, Aline. O governo, ele faz ser complexo para justamente você pagar mais imposto, entendeu? Ele dificulta para realmente a pessoa pagar mais imposto. Então, por isso que é muito importante buscar uma assessoria nesta tomada de decisão, porque é uma tomada de decisão, né? E é por isso que crescem também trabalhos como o meu. Isso, auxílio na tomada de decisão. Exatamente. Para esclarecer isso e para que você possa prestar o seu serviço, entregar aquilo que você mais busca da melhor forma possível. Né? Da melhor, mais eficiente, né? Buscar um preço eficiente. É isso mesmo. É isso. Então tá bom, Thiago, muito obrigado, foi um prazer. O prazer foi meu. Novamente eu agradeço aí, né? É um prazer estar participando aí de uma live com uma cliente nossa. Muito obrigada. Então, gente, até a próxima. Até a próxima.